Esse caso aqui de uma suposta menina de 14 anos que vivia com o padrasto e a mãe dela e que ela supostamente também ajudava nas finanças em casa e que abriu uma conta no Instagram para ver se podia fazer algum dinheiro também para ajudar, né, para se ajudar e encontrou esse seguidor, né? Encontrou o seguidor que tentou aliciá-la, o menino de 19 anos, porque para mim também 19 é um menino, é um adolescente, não é um adulto como elas tentam fazê-lo aqui. Também é um menino, para mim é um menino. 19 anos também é um garoto, ok? Então nós temos aqui dois casos de dois garotos que não pensavam bem, né? O menino que tanto foi a vítima quanto eu não vou dizer que ela também foi tão vítima assim, porque ela era a cabeça. Você viu que ela aceitou o iPhone dele. Se ela não tivesse também culpa no cartório, se fosse tão criança assim, uma criança não ia aceitar um bombom do nada, não é? Uma criança, às vezes, elas não querem aceitar um bombom, um pirulito que vem de um estranho, elas não aceitam. E essa aí aceitou um iPhone de um cara que ela mal conhecia. Depois o rapaz mandava para elas compras, para ela, o padrasto e a mãe e as irmãs pequenas, compras todos os a semana, semanalmente, mandava fast food. Ele em outro estado, que eles não divulgam aqui onde, mas lógico do Sudeste, porque o sotaque dela parece ser de algum interior de Minas Gerais ou São Paulo, né? Perque. Eu não sei bem esse sotaque, mas perque, é, ou do interior de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, não, ou de algum interior de MG, que é Minas Gerais. E ninguém sabe onde, também de onde esse rapaz vinha, esse rapaz que talvez seja um traficante, né? Não se sabe, mas de qualquer maneira é um garoto, né? E quando as pessoas vivem em um lar que não é bem funcional, um, um ambiente, não vou dizer o lar apenas, mas as ruas inteiras, o bairro inteiro, os afluentes externos que nos fazem fazer as coisas que a gente normalmente, se fôssemos mais maduros, não iríamos fazer, né? E dado o perfil do Brasil, quem é quem somos nós para culpar ou essa menina também, essa menina, e o menino, né? Eles não sabiam o que estava fazendo. Mas não é o menino culpando ela, é ela culpando o menino, entendeu? Ela tá querendo, depois das porcarias que ela mesma fez, mesmo inconscientemente, mesmo sendo uma garota de 14 anos, ela não está a aceitar a parte dela que não foi assim bem ética, eu diria. Não foi honesta, não foi ética. Primeiro, ela quis do nada assim o iPhone do menino e agora se passa de santa. Ou pelo amor, minha filha, né? Pelo amor de honestidade. A menina faz a cabeça da mãe para ir para ela, essa aqui ainda está para chamar a mãe para ver se a mãe concorda em dar o seu depoimento, né? Nessa história toda, nessa presepada toda aí, que foi causada por essa menina de 14 anos. Foi ela a cabeça de tudo. Para mim, pelo meu sentimento e a minha intuição, foi ela que fez a cabeça do menino, foi ela que fez o menino se apaixonar por ela, foi ela que induziu o menino e manipulou o menino a chamá-la para o estado dela, para visitá-la, entre aspas, e ela trazia com ela também a mãe, ela quem fez a cabeça dele para aceitar a mãe também nessa viagem. E no final sobrou tudo para a mãe. E a mãe babaca é do tipo da mãe que
está também dependente da filha psicologicamente, porque quando uma mãe psicologicamente depende da filha e financeiramente depende da filha, ela fica precisando dela também psicologicamente. Ela fica como se fosse um tipo assim de servente da filha, entendeu? Quando elas precisam delas financeiramente. Isso nunca foi o meu caso. Hoje em dia eu tenho uma filha que vive independente também, lógico, né? 41 anos, já é uma coroa. A outra, 36 anos, também vive independente. Casou-se, agora se divorciou, ambas, né? Uma vive na Europa, a outra na Ásia aqui. E graças a Deus eu nunca precisei desses povos, nunca, 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 nunca. Mas não foi fácil, não foi fácil para mim. Por isso que eu posso ter todo o direito do mundo para vir aqui hoje em dia e falar. Não é fácil de cuidar de filhos. Eu criei cinco com uma neta, hoje com 18, ok? Criei com amor, com carinho, nunca precisei de um centavo da mãe dela. Tudo que eu tinha eu gastava com a minha neta, tudo. Era carrinho de bebê, era comida, era roupa, era saída e gastar comida só eu e ela em restaurantes. Saía para se divertir, etc. Entendeu? E hoje em dia, com 18 anos, ela foi para a Inglaterra, ela não manda nem um oi, vovó. Como a senhora tá, vovó? Feliz aniversário, feliz boas festas, entendeu? Nunca, nunca, nunca. Eu não bati com uma uma pena nessa menina. Na verdade, quando a mãe dela era rude para com ela, eu dizia, ei, você criou ela? Quem criou ela? Você criou ela porque sabe bater na menina. Deixa a menina em paz. Entendeu? Eu sou desse tipo. Porque eu quem criei, ajudei a criar essa menina. Enquanto a mãe trabalhava e não nem se importava com essa menina. Quando o pai dela, ela engravidou, né, do irmão, do colega, do namorado da irmã mais velha, né? O pai não queria aceitar isto. O pai. Eu aceitei. Porque eu disse, o que posso fazer? A menina já tá assim, o que é que pode fazer? Não é mesmo? Porque saía com a irmã, com 17 anos, engravidou. Não, 16 anos engravidou. 17 teve a criança. Entendeu? Eu falava, eu fechava as portas, sabe o que ela fazia? Ia tentar abrir a grade para pular do 10º andar. Porque estava apaixonada. Essas mulheres aqui pensam que é fácil lidar com esses povos. É não, é não. E o problema é quando elas colocam a culpa toda na mãe, ao invés de aceitar a sua parcela de culpa na história de sua vida, nas escolhas de sua vida, ok? Eu nunca falo mal da minha mãe, jamais. Tudo que eu fiz, eu nunca culpo minha mãe. Eu digo, é a minha culpa. Mesmo se eu tivesse 13 anos, é a minha culpa. Eu que escolhi, ok? Nunca culpei minha mãe em nada. E jamais irei. Porque eu sou muito grata para com minha mãe, pelo pouco ou muito que ela fez por mim, eu sou muito grata, muito. E é aí que uma pessoa realmente honesta, que você vê uma pessoa honesta, é aí que está uma pessoa honesta. Então, essa aqui foi para outro estado, ninguém sabe onde, né? De onde, talvez de Minas para São Paulo, né? Ou Rio de Janeiro para São Paulo, ninguém sabe. Foi para o estado do cara, ficou lá, blá blá blá. Trouxe a cambada toda da família dela, o cara bancou tudo, o hotel, dava presente à mãe dela, dava feira, dava 500, não sei lá, 5.000 a mãe dela, colocou no banco 5.000 e levou ela aos 14 anos, né? E eu vou dizer uma coisa, a vida é uma troca, entendeu? A gente querendo ou não, a gente estamos num mundo de troca. Quando a gente não quer essa troca, quando a gente não quer se comprometer,
Não procure sarna para se coçar. Uma vez que você faz parte, né? Você é co-criadora desse roteiro de vida, você também tem culpa, entendeu? Você tem de 14 ou 18 ou 50 anos de idade. Claro que a mãe também foi, eu direi, passiva. E foi também oportunista, tanto quanto a filha. Elas foram atrás desse rapaz, nada mais, e também um padrasto depois. Nada mais, nada menos que para explorá-lo, ok? Explorar esse rapaz. E quando ao chegar lá, que ela viu ele, ela não gostou dele. Por quê? Porque na conta dele online, no network, né, nas redes sociais, ele era diferente. Lógico, né, com filtro, com isso e aquilo. As pessoas aprendem a ser diferente nas fotos, certo ou não? Mas na realidade, talvez seja outra coisa, em vídeo ou realidade, né? Aí ela não gostou e ela já mudou, sabe? Já mudou, já ficou aguadinha com ele, porque ela não gostou da aparência dele. Mas antes, ela quis aceitá-lo. Veja, veja a artimanha dessa menina. Chama a mãe, depois culpa a mãe, dizendo que foi a culpa toda da mãe, que a mãe tolerou tudo isso quando ela tinha 14, mas quem mandou ela envolver a mãe nisso tudo? A mãe errou por ser passiva e a filha por orquestrar tudo isso, criar tudo isso. E hoje em dia, ao invés dela colocar tudo e enterrar tudo o passado, ela fica remoendo e culpando as pessoas menos ela mesma. Entendeu? Ah, não, mas porque a mãe já deveria saber melhor porque a menina é de menor, hello. Infelizmente não no Brasil, sabe por quê? A idade de consentimento no Brasil, infelizmente eu falo, é de 14 anos de idade. Infelizmente. Olha aqui. O que é isso? O menor de 14 anos tem capacidade de consentir a prática sexual? Não, não tem, nem mesmo 14. Mas infelizmente a legislação baixou a idade de consentimento. Nem 14 anos. Ok? Mas isso é chamado de estrupo, tem um nome aí, é de estatório, estrupo estatório dentro de uma legislação, ok? Aqui onde eu estou, a idade de consento é de 16 anos de idade, ou 17, algo assim. Na Índia é 18, e é uma vergonha que no Brasil seja 14, ok? Mas isso se dá mais assim quando a menina é aliciada sem saber, a menina é, como se fala, manipulada e influenciada a seguir esse homem, como existem muitos casos, eles prometem que vai levá-las de volta e não leva-nas de volta para seu país, o seu estado, sua cidade, sua casa, etc. Entendeu? Mas no caso dessa aqui, não, ela de espontânea vontade quis ir e ela não foi sozinha, ela foi com a mãe. Ela foi com a mãe dela e depois traria o padrasto, traria uma amiga da mãe também, tudo às custas do menino, ok? Então no final ela fala que a mãe tem culpa no cartório, mas ela planeja ir embora com o menino para outro país. O menino fala: vamos embora para outro país, você escolhe a Europa ou Nova York.
onde você quiser. E no final deu errado, porque o menino deve ser de gêmeos e tá sempre mudando de ideia, né, de cabeça. Deve ser geminiano. Aí, sempre mudando de ideia. Daí, fala uma coisa, depois muda de ideia. E também librianos são assim. Fala uma coisa, depois muda de ideia, fica incertezo. Ela queria, ela até sugeriu que ele pagasse para ela silicone no peito, de tão santinha que ela já queria silicone. Aí o rapaz falou, não, quando a gente sair do Brasil a gente coloca silicone. Aos 16 anos a gente se casa assim. Porque ele sabia também que o consento, a idade de consento é 14 e a idade de casamento no Brasil, em países como o Brasil, é de 16 anos de idade. Que então esse menino não estava errado. Dentro da legislação, ele não estava errado. E a mãe dela também foi, pelo que me indica aqui, pelo que eu vejo, eu analiso tudo aqui, a mãe dela não acogitou em nada, não forçou a nada, foi ela que forçou a mãe e manipulou a cabeça da mãe dela para ir para outro estado e se encontrar com esse menino. E eles ficaram, pelo que eu vejo, eles ficaram injuriados, porque chegou um ponto em que eles estavam explorando o menino, entendeu? Financeiramente. E eu acho que o menino não aguentou e falou para os parentes dele. E os parentes dele começaram a ameaçá-los para ver se os afugentariam, entendeu? O padrasto até pediu que eles comprassem uma casa. Ele disse que ia comprar uma casa para ela, no nome dela. Aí a mãe dela falou que não, que colocasse no nome dela, no nome da mãe e não da filha, a casa, o patrimônio, né? E a propriedade. E terminou que ele decidiu não fazer, não comprar, porque ele não é idiota. Decidiu não comprar. Aí o padrasto falou, ok, já que você não quer comprar uma casa melhor, assim, uma casa chique, moderna, compra uma casinha qualquer para nós, para a gente ficar, só assim a gente fica em hotel. Ele novamente também não fez isso. Então terminou que essa família exploradora, quando viu que da maré não saía peixe, e muito menos saía siri, eles e elas decidiram voltar para o lugar deles. E nesse meio termo, o menino ainda continuava a manter contato com ela, ludibriando-na e novamente tentando comprá-la, né? Com coisas que às vezes não dava certo. Como prometer isso e aquilo, prometer uma pensão de 7.000 por semana para só ficar com ele, etc. E eu não sei se ela ficava ou se ela declinou, se ela não aceitou, mas eu acho que ele só estava querendo mesmo era usá-la e tentar cobrar, né, o que ele gastou com ela e a família todo esse tempo. Passagem de avião, passagem de ônibus, hospedagem em hotéis, etc. E tudo que ele gastou com ela. Entendeu? Então eu vejo aqui que foi assim um negócio, né? Eles fizeram um negócio, porque o cara também, ele é muito astuto. Ele é um empreendedor. Então ele usou ela como negócio. E a mãe dela, gananciosa, também entrou no meio. Entendeu? E ela usava a mãe também para ficar como assim uma retaguarda, um tipo de proteção, porque ela não tinha coragem de ficar com a mãe, tanto porque ela era menina ainda, ela tinha toda a razão, né? Que ela era menina. E ela também usava a mãe e colocava na cabeça da mãe que ela ia ser remunerada por isto.
paga. E a mãe aceitava. A qual é tudo errado. Então, no final, ela não teve nada desse cara, além de promessas. E ele apenas pagou o tempo que ele ficou com ela. Pagou a mãe dela. Deu dinheiro para a mãe dela. E gastou tudo isso com ela. Em troca da virginidade dela, que foi uma... Sabe, né? Não sei se era virgem ainda ou não, ninguém sabe, porque ela disse que já tinha outro boyfriend antes, outro cara, outro boy, então ninguém sabe, não é mesmo? Porque vocês sabem que essas meninas, usualmente meninas assim de favela, de comunidades, elas ficam com qualquer um, aos 12 anos ela já tá por aí, com qualquer um Mané, José e Severino por aí, entendeu? Então às vezes quando elas já estão bem sambadas aos 14, 15, 16, você nunca sabe se ela ficou com a rua inteira, ok? Então, ninguém sabe se esse rapaz realmente pegou ela virgem ou não, ok? Mas, de qualquer maneira, ele estava também abusando de uma menina ainda de menor, o que é errado. E ela também não foi tão santinha assim, ela foi por interesse, terceiras intenções, ok? Junto com a família inteira dela. Até o irmão e a irmã, diz ela, também estava envolvido em negócios com esse cara, ok? E no final, ela acho que voltou de volta para o ex-namorado e tá aí com ele aos 19 anos de idade. Então você vê que a gente não deve culpar as pessoas inteiramente e falar que é a culpa somente da mãe, inteira da mãe, completa da mãe. Porque você não sabe como essas meninas são, vamos dizer assim, elas são impulsivas. Quando elas estão no cio, não tem como segurá-las. Elas são impulsivas. Elas são desobedientes. Elas são hiperativas. E elas só se aquietam depois que ela traz um bucho para casa. Aí elas se aquietam por enquanto. Assim é algumas meninas, tem algumas filhas, nem todas, mas algumas filhas, depende de ah, como elas são raised, que quer dizer criadas, né? Como elas são criadas pela família. Entendeu? Como é o núcleo familiar naquela casa. Então, eu acho que dentro da legislação, a mãe não fez nada demais. Quer dizer, fez, mas ela não foi como se ela pegasse a filha e dissesse assim: olha aí, você vai ter que ficar com esse cara porque eu quero que você traga dinheiro para dentro de casa. Você é obrigada. E a menina foi chorando, foi violentada, entendeu? Como resultado, a menina no processo foi violentada. Não foi que ela foi forçada, ela mesma quis ir encontrar-se com o cara. E ela mesma quis continuar esse negócio. Ela diz, por causa da família, isso aqui. Não, 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 minha filha. Não foi por causa da família, foi por causa de você também. De sua ganância, de seu materialismo. Veja que ela queria até silicone aos 15 anos de idade. Entendeu? Então essas meninas são muito, sabe, muito materialistas, muito adultizadas já de pequenas. Contanto que elas assumem a sua parcela de culpa e de eu escolhi isto. Eu quem quis isto, tudo bem. Mas não vai por aí a culpar a mãe inteiramente. Não é porque você teve 14, 15, 16 anos que você é santinha. Você não é santinha.
Você não é santinha, sinto muito. Ah. Você também quis, você foi a co-criadora nesse caso. E você tem que usar isso como uma experiência de vida e partir para frente. Porque ela teve sorte que ela não foi aliciada para outro país. O rapaz não chamou outros caras para usá-la. Ou chamou? Ninguém sabe. O cara chamou outros rapazes para tirar proveito dela? Não? Sim ou não? Se não, então qual foi o grande problema? O menino tinha apenas 19 anos, e não 29, e não 39, e não 49, e não 59. Mas 19 anos, só 4 anos mais velho, ok? E você vê que países como o Brasil, as meninas 12 anos ficam grávidas, 14 anos já estão morando junto com os caras em algumas áreas do Brasil, ok? Então, é assim como esse mundo é. E não é só o Brasil, lugares nos Estados Unidos, Ásia, África, Oriente Médio, até parte da Europa também é assim, é o mundo inteiro, ok? Vai depender da sociedade em que essas meninas vivem, da família, etc. O que não vale é culpar sua mãe, dizer, oh, minha mãe, isso e aquilo, culpar a mãe, não. A sua mãe não arrumou esse rapaz para você, você arrumou no Instagram. A sua mãe não forçou você a se encontrar com ele, você quem quis, ok? Então é uma coisa da mãe ou pai vender essa filha sem o consentimento da filha, sem a filha ao menos conhecer aquele cara. E é outra coisa da filha mesma escolher, ok? Independente se ela tenha 14 ou 24, ok? Porque uma menina séria, uma menina de boa, assim, de família, não sairia por aí a arrumar, ok? E sair com cara assim sem conhecer. Não, não, não faria isto. Uma menina santa mesmo não faria isto. Então não tem nenhuma, eu não vejo nenhum nexo, nenhum senso em culpar sua mãe nisso tudo. Mesmo se elas fossem denunciar essa mulher, a lei já diz, a idade de consento no Brasil é 14. De casar-se, infelizmente, eu digo infelizmente, isso tudo é infelizmente, e de casar é 16. Então, dentro da legislatura, a mãe não fez nada demais, porque ela não forçou a filha a fazer isso. A filha, por livre e espontânea vontade, fez. A mãe, sendo uma oportunista, apenas viu uma oportunidade de ter alguma coisa em troca, entendeu? Você sabe esses povos, né? Sempre querem, porque eles vivem numa situação ruim, talvez, e eles não procuram se aprimorar na vida, melhorar, e quando eles acham uma oportunidade assim, aí eles, uau, veio do céu, eu recebo, entendeu como é? O dinheiro, o dinheiro faz a cabeça das pessoas. O dinheiro tem essa influência de muitas vezes fazer as pessoas fazerem coisas que no futuro elas vão perecer e vão ah, se arrepender, entendeu? Esse é o poder do dinheiro, esse é o poder do dinheiro e o poder daqueles que necessitam. Por isso que muitas pessoas que são pobres, elas são usadas pelos oportunistas que veem
esse tipo, eles veem nessa situação, né? A situação precária ali é uma oportunidade de explorar alguém que eles acham que é pobre, com ninharia, com mixaria, com dinheiro, etc. Com as trocas, entendeu? Que a mãe agora, hoje em dia, se arrependa também, né? Todos aqueles envolvidos. E eu acho que ela deve tocar o barco para frente, esquecer e saiba que ela não é apenas, não é a única e nunca será a única de 14 anos de idade até 13, menina de 12 sendo aliciada dentro de casa pelo próprio pai, o padrasto. Tem. Até mesmo avós, ok? Então ela deve dar graças que não foi, não é o caso dela. Tem meninas que são vendidas pela mãe, o pai, o padrasto. Trazem homem para dentro de casa para usar a menina e dar o dinheiro para os adultos. Menina de 12, 13, 14 anos de idade, 15, 16. Entendeu? Não foi o caso dela. Foi uma coisa, o que ela fez foi uma coisa consensual, mesmo sendo inconsciente. Então ela tem que estar pronta para aceitar a sua parcela de culpa, ok? E ver os dois lados da balança e não ser parcial, mas ser imparcial e ver os dois lados da balança para melhor medir tudo isso e chegar a um peso apropriado e um equilíbrio.